através dos dados bancários e da chave Pix, que está ali na sua tela do computador, do celular. Vamos louvar a Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Nós lemos no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, tá? Então, uma das maneiras de nós bendizermos ao Senhor, glorificarmos a Deus, honrarmos ao Senhor, é através dos nossos dízimos e das suas ofertas. E queríamos pedir aos irmãos, com muito carinho, tá, irmão? Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Os meses de janeiro e fevereiro são meses bem difíceis para todas as igrejas, tá? Então nós gostaríamos muito de perceber e ver a contribuição, o amor, a generosidade e a fidelidade dos irmãos. O texto sagrado diz, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque queremos Te honrar, ó Deus, Te exaltar, bendizer o Teu nome, através de participarmos, ó Deus, das contribuições na casa do Senhor. A Bíblia diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja bênção, para que haja prosperidade sobre nós. Senhor, nós cremos em tudo isso, nós cremos no poder da Tua palavra, operando na nossa vida, mediante a nossa fidelidade ao Senhor, a honrarmos o Senhor através dos dízimos e das ofertas. Abençoa cada um dos meus irmãos, derrama a Tua glória sobre eles, a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder, que nunca falte nada nas nossas casas, nos nossos celeiros superabundem. Ó Deus, haja clientes, haja negócios, seja desatado dos céus, ricas bênçãos sobre os Teus filhos, de tal forma que haja abundância, prosperidade, sucesso, conquista, realizações, projetos, sonhos e planos. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, que 2022 seja o ano do recomeço, do renovo, da restauração plena de todas as coisas, pela graça, o favor e a bênção do Senhor. É o que nós Te pedimos, obrigado que o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que merecemos. Pai, a Tua graça tem nos conquistado, o Teu amor tem cuidado de nós, e os Teus anjos têm trabalhado a nosso favor. Te louvamos e agradecemos. Sê conosco na palavra, ministra os nossos corações, fala com o Teu povo, em nome de Jesus, e continua prosperando essa obra, segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vem aqui à frente, entrega a sua oferta, seu dízimo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Vamos continuar então a nossa jornada através da Bíblia, tá? Nosso tema hoje, uma jornada através da Bíblia. Estivemos no nosso último culto, dando uma pequena introdução do que nós vamos falar, né? Nós falamos sobre a criação de Deus, né? A importância do criacionismo, a diferença entre o criacionismo, o evoluísmo, né? A teoria da ciência e a doutrina de Deus. Criacionismo não é apenas uma teoria, é uma doutrina cristã, é um ensinamento da palavra de Deus. Quem crê em Deus, quem crê na Bíblia Sagrada, quem é verdadeiro cristão, jamais pode ser evolucionista. Claro que nós cremos no desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento das coisas, da tecnologia e tal, mas nós jamais podemos ser evolucionistas. Nós temos que ser criacionistas. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra. Amém? Fala comigo. Eu sou
criacionista. O criacionismo também é chamado de teoria do design inteligente. Design inteligente, ou seja, por detrás de toda essa beleza que existe e complexidade no universo, existe um Deus, um designer, um desenhista, um projetista, um arquiteto, que criou todas as coisas. Quem é esse Deus? O Deus da Bíblia. Nós aprendemos ali em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós cremos num Deus criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele, diz Paulo, nada do que existe existiria. Tudo veio através do poder de Deus. Deus criou do nada. A expressão aqui no hebraico é ex nihilo, do nada. Deus tem a capacidade de do nada criar algo. O ser humano não. Ele cria as coisas de algo já criado. Sim ou não? Por exemplo, isso aqui, o plástico. O plástico tem uma parte de alumínio. O alumínio vem de um minério chamado bauxita. A bauxita é um minério que produz o alumínio, quando processado, dentro das metalúrgicas. E daí o alumínio é colocado nos produtos. Então o homem cria a partir de algo já criado por Deus. E a partir desse algo criado, que são as fontes minerais, as fontes químicas, os elementos, o ser humano consegue criar as coisas que nós temos. Nada surge do nada. Só Deus tem poder de criar do nada. Amém? Porque o nosso Deus é criador de todas as coisas. Então, falamos um pouquinho sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre o começo das civilizações, os primeiros descendentes de Adão e Eva. Falamos sobre Noé e o dilúvio e a função que o dilúvio teve para a humanidade, que já estava se corrompendo, se perdendo por causa do pecado. O dilúvio veio aplicar a ira de Deus sobre a terra, mas antes dessa ira de Deus ser aplicada através de grandes chuvas que caíram sobre a terra, a Bíblia diz que Deus encontrou um homem que fez a arca. Quem foi esse homem? Quem? Noé. Fala comigo, Noé. Noé, tá? Noé foi o homem que Deus escolheu para preservar o projeto para a continuidade da humanidade. Isso foi lindo, gente. Eles se abrigaram numa arca que eles mesmos construíram, em 120 anos construindo. Imagina você ficar 120 anos pregando que haveria de vir um dilúvio sobre a terra, que haveria uma chuva terrível que cairia sobre a terra, nunca havia chovido até então. E ainda você construiu uma arca enorme, de madeira, de betume, num formato de uma arca. A arca simboliza o que, irmãos? A igreja, e simboliza também o quê? Jesus. Fala comigo, a arca é a igreja. E é Jesus também, tá bom? Por quê? Porque é na arca que Noé foi salvo. Não que a igreja salva, tá, gente? A igreja não salva, mas a igreja promove o evangelho do Salvador, tá bom? E quem é que salva? Jesus. Quando nós nos abrigamos em Cristo, através da fé, nos escondemos nele, nos abrigamos nele, somos protegidos dos juízos, da ira de Deus e das tribulações que virão sobre essa terra, porque nos abrigamos na arca de Deus, que é Jesus de Nazaré. E aí, por último, falamos sobre o chamado de Abraão, baseado lá em Gênesis 12. Aprendemos que, através da semente de Abraão, Deus plantou um novo povo, o povo de Israel. Abraão foi um exemplo para nós de um homem de fé. Tanto é que ele é chamado do pai da fé. E também, através de Abraão, Deus plantou uma nova semente, a semente do novo Israel, que é a igreja, da qual, através da semente de Abraão, viria o seu descendente, Jesus, e Jesus geraria
uma nova dispensação que nós estamos vivendo, um novo tempo chamado Era da Igreja. A igreja surgiu também a partir da semente de Abraão. Amém? Quantos filhos de Abraão nós temos aqui nessa manhã? Fala comigo, através da fé, eu sou um filho de Abraão, abençoado por Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos entrar no quinto momento aqui, da nossa jornada através da Bíblia, onde nós vamos falar sobre a semente de um povo bendito. A semente de um povo bendito. Abra comigo Gênesis 21, de 1 a 7. Gênesis 21, de 1 a 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 21, de 1 a 7. Aqui começa a nascer a semente de Abraão, o filho de Abraão, o filho da promessa. Olha o que diz o versículo 1 de Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como havia dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Olha só, gente, quando Deus promete, Ele faz. Como é que Deus faz? Visitando homens e mulheres com o seu poder. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Fala comigo, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Entre a promessa de Deus a Abraão e o nascimento de Isaque se passaram 25 anos, irmão. Então preste atenção, às vezes Deus pode lançar uma palavra profética sobre a sua vida, Deus usar alguém para liberar uma palavra para você, mas entre a liberação da palavra de Deus e a concretização do projeto de Deus, que foi o nascimento de Isaque, se passaram quanto tempo? 25 anos. Então nem sempre é do nosso jeito, no nosso tempo, não podemos dar uma mãozinha para Jesus, para Deus, no tempo determinado de Deus. Se a palavra foi liberada por Deus, Deus vai cumprir na sua vida. Quem recebe? Glória a Deus. Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Isaque significa riso, alegria, riso. Por quê? Porque Sara, quando ouviu o anjo dizendo que ela conceberia um filho, e ela sendo estéril, ela achou graça, ela deu risada, ela duvidou de Deus. E por causa disso, das risadas de Sara, mas por causa da fé de Abraão, Isaque veio como um renovo de Deus, por causa da fidelidade de Deus, por causa da promessa de Deus. Mesmo a incredulidade de Sara não anulou a fé de Abraão, e nem a promessa de Deus, irmãos. Mas Isaque veio com o nome de riso, de alegria, porque foi um renovo para os pais, e também lembra esse fato da risada de Sara, tá bom? E era Abraão, 4. E Abraão circuncidou seu filho, cortou ali o prepúcio, quando era de idade de 8 dias, como os judeus faziam naquela época, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos. Olha só, irmão, nunca é tarde para viver as promessas de Deus. Amém? Os irmãozinhos de cabelinho branco aqui, ó. Nunca é tarde para se viver as promessas de Deus. Com quantos anos a promessa veio para Abraão? Com 100 anos. Sempre Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, independente da idade que você tem, irmão. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho, versículo 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Aqui no sentido de alegria, de gozo. Disse mais, quem diria,
a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Então Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Nós vemos aqui a semente surgindo de um povo bendito. Que povo é esse que veio através de Abraão, Isaque e Jacó? O povo de Israel. A semente bendita que viria o Messias, né? Depois Isaque gerou Jacó, que teve o seu nome mais para frente, lá em Gênesis 32, 22 a 32, teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Olha que interessante, Jacó significa enganador, usurpador, porque desde o ventre da mãe, Jacó estava puxando o pé do irmão. Olha como o nome naquela época tinha a ver com o caráter, tinha a ver com características da pessoa ou da situação que os pais estavam vivendo. Então Jacó desde pequenininho tinha o nome de usurpador, alguém que queria tomar o lugar do irmão, alguém que queria puxar a perna do outro, alguém que queria enganar os outros. E se você vê a história de Jacó, você vê que várias vezes ele tentou enganar, enganou o pai, enganou o irmão Esaú, tentou enganar, né? Depois caiu na mão de Labão, seu sogro, que era 10 vezes pior que ele. Sofreu o moinho de Deus ali, o processo de Deus na vida dele. E ali Deus fez uma grande obra no coração desse homem, para que ele se tornasse um dos patriarcas do povo de Israel. A partir de Jacó, surge 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E este homem, Deus, usou através dos 12 filhos, onde surgiu a nação de Israel. O povo de Israel tem parte fundamental na história humana. Fala comigo, Israel é fundamental na história humana. Para você entender, irmãos, vários povos surgiram na humanidade, mas a preservação do povo de Israel é sobrenatural. Existiam vários povos na época de Israel. Muitos deles desapareceram. E sabe, irmãos, Israel foi preservado de forma sobrenatural. Glória a Deus por isso. Amém? O Senhor fez uma aliança com Jacó e usou ele como uma referência entre as nações. Tanto é que até hoje a gente ora em favor do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você pode pedir isso para Deus: Senhor, eu quero a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, me prospera assim como o Senhor prosperou Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, eu quero a unção da multiplicação, da bênção, de tudo aquilo que eu tocar, eu vou ser abençoado, assim como foi Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Isso é coisa linda, irmão. Você pode tomar posse, porque você é um herdeiro de Deus. Você é uma semente bendita a partir da fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso é tremendo. O Senhor fez aliança com ele, o usou como referência entre as nações, antes, é claro, de Jesus, e também como berço e reservatório da palavra, e como nação de onde veio o Messias. Que nação é essa? A nação de Israel. Deus precisava separar um povo, para que através desse povo, dessa descendência, viesse uma semente abençoada, que abençoaria todas as nações. Quem seria essa semente, gente? Jesus. Fala comigo, a semente abençoada é Jesus. Jesus é a semente divina, abençoada, que abençoou todas as nações. Sexto episódio da nossa narrativa bíblica, da cronologia bíblica, desse panorama da Bíblia Sagrada, é a história de Jó. A história de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um contemporâneo de Abraão, para vocês terem uma ideia, Jó está lá no meio da Bíblia, um pouquinho antes de Salmos, mas a maioria das pessoas não sabe que Jó, o livro de Jó, foi escrito aproximadamente
anterior aos 5 primeiros livros da Bíblia. Porque os 5 primeiros livros da Bíblia, quem que escreveu? Moisés. O que a gente chama de Pentateuco. Ou o que os judeus chamam de Torá, da lei de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos bem depois, aproximadamente uns 500 anos, 600 anos depois. Ou seja, o livro mais antigo da Bíblia qual é? O livro de Jó. Não é o livro de Gênesis. Porque Jó, provavelmente, segundo dizem os especialistas, era da época dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Desses 12 filhos, né? Eles foram para o Egito, se multiplicaram ao longo de 430 anos. Aí veio o libertador Moisés, tirou o povo de Israel do Egito. E aí, ali no meio da caminhada, ele escreveu o Pentateuco. Então, entre 500 e 600 anos antes, surgiu o livro de Jó. O livro do patriarca Jó. Embora, então, o livro de Jó esteja no meio da Bíblia, por ser um livro poético, né, e de sabedoria, há fortes indícios de que esse personagem tenha vivido na época de Abraão, em tempos próximos ao que viveu Abraão. A sua história demonstra que em todas as épocas, os homens podem relacionar-se com Deus, desde que dele tivessem uma revelação e o buscassem. Amém? Eu acho lindo o final do livro de Jó. Abra comigo, último capítulo de Jó. Muito lindo, eu gostaria de ler com vocês. Jó capítulo 42. Olha como é que termina Jó 42. Jó, vocês sabem, né? Ele foi um homem temente a Deus, justo, íntegro. O diabo quis, de alguma maneira, destruí-lo ali, tentá-lo. Deus permitiu que de Jó fosse tirado tudo, menos a sua vida e a sua esposa. Perdeu os filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo, até a saúde ele perdeu. Ficou com uma chaga terrível, que ele pegava um pedaço de telha e colocava assim para tentar de alguma maneira diminuir a dor, a coceira das feridas que ele tinha sobre o seu corpo. Ele sofreu durante muito tempo, foi julgado indevidamente pelos seus 3 amigos e passou assim por um sofrimento terrível, irmãos. Mas não abandonou o Deus Todo-Poderoso. Foi fiel a Deus, né? Que talvez na época ele não saberia que no futuro viria o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era um homem que tinha relação direta com Deus. Não existia lei, não existia Torá, não existia nada. Ele se relacionava diretamente com Deus e praticava os ritos daquela época de, por exemplo, sacrificar em favor dos seus filhos. Quando faziam suas festas, as suas celebrações, ele falava assim: não, eu vou sacrificar ao Senhor um holocausto, porque eu não sei se os meus filhos vão pecar ou não, então melhor eu fazer já um sacrifício para que os pecados dos meus filhos sejam perdoados. Então era um homem justo, um homem íntegro, um homem abençoado, que padeceu um monte, sofreu. A gente até costuma dizer, né? Eu não tenho a paciência de Jó. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque ele é um exemplo de um homem que soube sofrer sem se desviar, sem se corromper. Ele sofreu, padeceu por uma espécie de provação, tentação diante da sua história de vida, mas ao final ele diz assim, olha só que diz assim, no versículo 1 aqui, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.
Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Esse pó e cinza aqui é um símbolo de quebrantamento. Aí no 8 diz assim, Deus fala a Jó, né? Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, que eram os amigos de Jó, que tinham julgado ele de forma equivocada. Porque não falasses de mim o que era reto, o que era correto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temita, Bildade o suíta, Zofar o namita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó, né? Mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Olha só o poder da oração, gente. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, que tinham se levantado contra ele, julgando ele de forma equivocada, Jó estava fazendo uma oração sacerdotal, uma oração intercessória, em favor dos 3 caras que eram amigos da onça, vamos dizer assim. Deveriam apoiá-lo, ajudá-lo no meio da sua calamidade, começaram a julgá-lo como se Jó tivesse pecado, errado, falhado, e como se a ira de Deus estivesse sobre Jó, sendo que não era isso. Não era uma punição de Deus, não era um julgamento de Deus. Era apenas um teste de fidelidade, da qual Jó saiu íntegro, correto e honesto diante do Senhor. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto Jó antes possuía. Olha que coisa linda, gente. Por mais que às vezes ao longo da nossa vida, talvez a gente perdeu algumas coisas, né? Algumas coisas se foram da nossa vida. Se tivermos um coração íntegro, fiel, correto diante do Senhor, Deus pode nos dar em dobro tudo de volta. Amém? Quem acredita nessas coisas? Fala assim comigo: Senhor, eu quero uma porção dobrada das tuas bênçãos, de tudo aquilo que eu perdi lá atrás. Eu quero a unção de Jó sobre a minha vida, em nome de Jesus. Mas olha só, é aquilo que eu sempre ensino para vocês. Irmãos, mais do que eu faço, Deus lê o quê? O meu coração. Deus leu o coração fiel, leal de Jó. E o coração de Jó impactou o coração de Deus. E por isso a porção dobrada, a unção de bênção, de prosperidade, de tudo aquilo que ele havia perdido, Deus deu de volta, restituiu. O termo teológico se chama restituição. Trazer de volta aquilo que se tinha perdido. Devolver, abençoar novamente, com porção dobrada, tudo aquilo que ele tinha. Tudo quanto Jó antes possuía, o Senhor acrescentou em dobro. Glória a Deus, irmãos. Coisa linda, né? Deus faz essas coisas. Daí no 11, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, se condoeram por ele, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, permitido, né? Que enviou. Deus permitiu, o diabo é que produziu. E que cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro. Quer dizer, começou a receber presente. Naquela época se fazia muito isso. Uma maneira de honrar as pessoas era dar presentes, ouro, diamante, peça de dinheiro.
pendente de ouro. 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos, 3 filhas, ou seja, 10 filhos. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren Rapuque, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disso, ou seja, depois da restituição de Deus, ainda Jó viveu 140 anos, e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Olha o que a fidelidade causa no coração de um ser humano. O que Deus faz com aqueles que são fiéis ao Senhor, irmão? Fidelidade para Deus é uma grande coisa. Às vezes você pensa, não, esse detalhe aqui, esse negocinho aqui não dá nada. Irmão, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Seja fiel nas pequenas coisas, nos detalhes da sua vida. Seja leal, saiba que o tempo todo Deus está lendo o seu coração. Cada atitude que nós fazemos com as pessoas, palavras liberadas, situações corriqueiras do dia a dia, práticas de justiça, tudo isso Deus está vendo. E isso é a manifestação de um coração. O que Deus está lendo é o nosso coração. Se queremos ser abençoados, nós precisamos ter um coração correto, íntegro, honesto, sincero diante de Deus, para que Deus venha abençoar tudo aquilo que nós colocarmos à nossa mão. Amém? Para que Deus venha nos restituir de forma sobrenatural tudo aquilo que Ele tem sonhado e planejado para nós. Essa é a história de Jó. Sua história demonstra que em todas as épocas os homens podem relacionar-se com Deus, desde que dele tivessem uma revelação. Qual é a revelação de Deus? A Bíblia. Levanta sua Bíblia comigo e fala assim: aqui está a revelação de Deus para a minha vida. Então aqui está a revelação de Deus. E desde que você busque uma revelação de Deus na Bíblia, aquilo que Deus tem para falar para você a cada manhã, e que você busque Ele de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Quem vai buscar o Senhor de todo o coração? Aleluia, glória a Deus. Então agora, dentro da nossa cronologia bíblica, vamos falar sobre a escravidão no Egito e o êxodo. Nosso próximo tópico, a Aninha vai estar colocando lá, é escravidão no Egito e êxodo. Tá bom? Nós vemos aqui à luz da palavra que os descendentes de Jacó foram então, para o Egito, as 12 tribos, foram primeiro uma multidão de 70 pessoas, foram para a terra chamada terra de Gósen, que é ali na península do Nilo, no final da saída ali do Nilo, próximo ao mar Mediterrâneo, no norte da África. Então, um dos seus filhos tornou-se governador do Egito, nomeado por Faraó. Quem é esse rapaz, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito? José, exatamente. José, o sonhador, passou por várias dificuldades também, a gente conhece a história de José, mas graças a Deus, também pela sua fidelidade, pela sua lealdade a Deus, em meio às tentações, em meio às provações, em meio aos levantes dos seus irmãos, depois da mulher de Potifar, depois dos seus amigos dentro da prisão, que ele tinha sido uma bênção e se esqueceram dele, Deus o honrou através da sua fé diante do Senhor. Deus o colocou
foi nomeado por Faraó como governador do Egito. Só estava debaixo do Faraó. Debaixo do Faraó, o segundo maior homem do Egito, quem era? José. José. Então, foi nomeado por Faraó, que os abrigou na terra de Gósen, lá no norte da África, na beirada ali do mar Mediterrâneo, na saída do Nilo, e em tempos de seca e escassez, Deus deu sabedoria, né, a esse rapaz jovem, foi com 17 anos para o Egito, e se tornou governador do Egito aos 30 anos de idade. Deus deu sabedoria através das revelações do sonho do faraó, e através desse episódio ele conquista essa posição de governo. A Bíblia diz através do sonho de José, da interpretação de José, do sonho do faraó, o que acontece? Josué faz recâmaras, faz armazéns, para que viesse nos 7 primeiros anos de abundância, o Egito recolhesse cereais em abundância, que abençoaram não só a terra do Egito, mas também algumas nações que estavam ao redor. E o Egito então prosperou. Mesmo depois de 7 anos de calamidade, de seca, o Egito sobreviveu, o Egito prosperou por causa da sabedoria de José. Amém? O que nós podemos aprender nessa lição? A sabedoria vai te exaltar. A sabedoria vai trazer bênção e prosperidade, não só sobre você, mas sobre todas as pessoas que estiverem ao seu redor. A sabedoria de Deus faz toda a diferença, não só na tua vida, mas pode fazer toda a diferença até numa nação. Quando homens sábios se estabelecem em posições de liderança, em posições estratégicas, Deus abençoa nações através de homens e mulheres que tenham discernimento e a sabedoria do Deus dos exércitos. Amém? Quem quer sabedoria aí? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero a sabedoria do alto, para que o Senhor possa me promover, para que o Senhor possa ser exaltado através da minha vida, Senhor, para que eu possa prosperar, Senhor, na sabedoria de Deus. E é interessante que a sabedoria de Deus glorifica quem? A Deus. Deus te promove, mas a glória é de quem? De Deus. Deus te prospera, mas a glória é de quem? De Deus. Porque sempre você vai reconhecer que não vem de você, que não é do teu braço forte, que na verdade é fruto da graça e da capacitação sobrenatural do Senhor Deus. Então ali os descendentes, né, de José, dos filhos de Jacó, permaneceram por 430 anos, se multiplicaram extremamente, tornando-se um povo numeroso, e chamados pelos egípcios de hebreus. É daí que vem o termo hebreus. Povo de Israel, que a gente chama de israelitas. Por quê? Porque são descendentes de Israel, Jacó. Jacó tinha o nome de Jacó, depois foi transformado em Israel, e a partir das 12 tribos de Israel, que era Jacó, veio o povo de Israel. Como é que Israel era chamado pelos egípcios? Hebreus. Por isso nós temos a carta no Novo Testamento de Hebreus. Carta aos hebreus, aos judeus que estavam espalhados por todo o mundo conhecido daquela época. A carta de Hebreus foi escrita especificamente aos judeus que foram se convertendo e que estavam espalhados por toda a terra. Por isso, carta aos hebreus, irmãos, porque os israelitas também eram conhecidos como hebreus. Êxodo 1, versículo 7. Então, uma sucessão de faraós que surgiram dentro desses 430 anos, acabou mudando as regras, né, com o passar dos anos, e o povo, até então, que era uma bênção para os egípcios, o povo hebreu, começou a ser escravizado. Por quê, irmãos? Porque os egípcios começaram a ficar com medo dos israelitas. Os israelitas começaram a crescer poderosamente e se tornar um povo poderoso dentro do Egito. Os egípcios falaram: ixi,
continuar desse jeito, crescendo desse jeito, se multiplicando desse jeito. Vocês sabem que os judeus são bons para fazer filho, né? Tem um monte de filho. E aí a nação ia crescendo. O povo egípcio ficou com medo e começou a subjugar, começou a escravizar o povo de Israel. O livro do Êxodo, então, conta nos seus primeiros capítulos os detalhes dessa escravidão. E depois fala da libertação poderosa e da peregrinação no deserto até chegar à terra de Canaã. Como é que é chamado Canaã também? Da terra prometida. Fala comigo. Canaã é a terra prometida. Amém? Quem quer ir para Canaã celestial aí? E é interessante que Canaã é um símbolo do céu, do lugar especial que Deus tem prometido para nós. Tanto é que a gente chama, eu vou para Nova Canaã, né? Qual é a Nova Canaã? O céu. Assim também, um povo que estava escravo no Egito, foi tirado com a mão forte do Senhor, através das 10 pragas no Egito. Deus tirou, sob a liderança de Moisés, Abraão, seu irmão do lado, Ana, sua outra irmã também. A Bíblia diz que com mão poderosa Deus tirou o povo de Israel do Egito e o conduziu pelo deserto na direção de Canaã, a terra prometida. Amém? Tudo isso está no livro de Êxodo. Eis aí então os fatos principais desse período, revelados também no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, tá bom? O livro de Gênesis é o início de todas as coisas, o surgimento das primeiras famílias que geraram as primeiras tribos, que depois geraram através de seus descendentes as primeiras nações, e no final de tudo isso conta a história das 12 tribos de Israel que foram levadas para o Egito. O livro de Gênesis termina com o povo de Israel indo para o Egito. O início de Êxodo fala de como os israelitas viviam ali no Egito, escravizados, sofrendo e tal, e como a partir de Êxodo 3, Deus levanta, através de Moisés, poderosamente, um libertador para o povo de Israel, tá bom? E ali, toda essa jornada começa a partir de Êxodo. O livro de Levíticos fala principalmente dessa jornada também, mas também das primeiras leis cerimoniais que Deus estabelece sobre o povo de Israel. O livro de Números também já fala de algumas guerras, de alguns enfrentamentos que Israel teve ali, antes de entrar na terra de Canaã. E Deuteronômio, Deutero significa repetição, e nômio significa lei, repetição da lei. São os escritos, os últimos escritos de Moisés, relembrando o povo de Israel, antes de entrar na terra de Canaã, os grandes feitos do Senhor e as principais leis de Deus para que o povo não tropeçasse, perecesse, se corrompesse. Então Moisés relembra o povo, repete a lei, para que a lei do Senhor ficasse impregnada no coração dos israelitas. Amém? Acredite-se que os últimos 2, 3 capítulos de Deuteronômio, quem escreveu na verdade foi Josué, porque ali provavelmente Moisés já havia falecido. Tá bom? Depois surge o quê? Josué. Josué começa a declarar ali as conquistas de Canaã, tá bom? Então, primeiro tópico sobre essa questão da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, do Êxodo, pode colocar número 1, a libertação pelas mãos de Moisés. Deus levanta então um homem para enfrentar Faraó. Quem foi esse homem? Moisés. A palavra Moisés significa Moisar, significa tirado das águas, porque Moisés foi tirado de um cesto que estava sobre as águas. Deus levanta esse homem para enfrentar Faraó, libertar seu povo do Egito. Que povo é esse?
Israel. Também conhecido pelos egípcios como hebreus. Fala comigo. Israel, hebreus. Tá? Os hebreus, que é a mesma coisa. Então Deus liberta o seu povo do Egito, conduzindo até as portas de Canaã. Tudo isso nós vemos na declaração de Deus a Moisés em Êxodo 3, de 1 a 10. Tá bom? Se quiser anotar, Êxodo 3, de 1 a 10. Moisés então torna-se um dos maiores líderes de todos os tempos. Moisés era líder, Moisés era pastor, Moisés era profeta de Deus. Um homem usadíssimo por Deus. Com certeza, Moisés, para mim, é o maior personagem do Antigo Testamento. Sim ou não? Eu creio que Moisés, Davi, Abraão, Elias e Jacó são os 5 maiores personagens do Antigo Testamento. Sem dúvida nenhuma, o homem mais poderoso que nós vemos em termos de milagres, de maravilhas, de coisas extraordinárias na Bíblia, no Antigo Testamento, é Moisés. Qual é o maior personagem que existe para os israelitas, para os judeus? Não é Jesus. Quem é? Moisés. Isso mostra a grandeza de Moisés, gente. Um estadista, imagina pegar um povo escravo, com uma mentalidade cativa, escravizante, pegar um povo todo bagunçado, desorganizado, com uma mente miserável, e entregar esse povo na entrada de Canaã, estruturado, organizadinho, com leis, com organização, com tudo, gente. Olha a capacidade desse homem de Deus. Em 40 anos ele fez isso. Pegou um povo escravizado e conduziu um povo organizado, bonitinho, arrumadinho, com leis religiosas, cerimoniais, leis sociais, leis civis, todas as leis mosaicas que estão na Bíblia, 600 e poucos mandamentos que Deus deu a Moisés para que Moisés escrevesse na Torá. Fala comigo, Torá. Torá significa lei de Deus, tá? Lei, em hebraico, significa Torá. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Vamos falar junto? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Como é que se chama esses 5 primeiros livros da Bíblia? Pentateuco. E como é que os judeus chamam o Pentateuco? Torá. Isso, perfeito. Esses aluninhos estão ficando bons. Glória a Deus. Isso aqui é uma escola bíblica também, tá, gente? Além de um culto, é uma escola bíblica dominical. Vamos lá. Então, Moisés se tornou um dos maiores líderes de todos os tempos, realizando tremendos milagres pelo poder de Deus, conduzindo, então, uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Os homens que estão aqui, você liderar uma casa, um lar, com esposa e filhos, já dá trabalho. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Levanta a mão os homens aí comigo. Imagina você liderar 3 milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças. O cara tem que ser bom. Sim ou não, irmãos? O cara tem que ter uma capacidade sobrenatural. Liderar 3 milhões de pessoas em meio ao deserto, que saíram escravos do Egito. Um povo teimoso, um povo murmurador. Na Bíblia aparece 11 vezes as murmurações, os lamúrios, as reclamações do povo de Israel. 11 vezes. Dizendo para Moisés, Moisés, nós devíamos ter ficado lá no Egito. Agora tu viesse nos trazer aqui para sofrer. Melhor eu estava lá, que lá tinha melão, lá tinha pepino.
lá tinha água, só reclamava. Receberam o maná do céu, reclamaram. Receberam as codornizes, reclamaram. 3 milhões de pessoas, irmãos. O cabra era fera. 3 milhões de pessoas por 40 anos através do deserto. As 10 pragas, né, nós vemos a abertura do Mar Vermelho, é um dos fenômenos assim mais sobrenaturais descritos na Bíblia. Imagina você chegar na beira de um mar, de repente Deus abre o mar. Aquele mar se abre e você passa no seco. Os peixinhos do lado assim, igual um aquário. E você passando no seco, porque a Bíblia diz que passou um vento, levantou o mar e o povo de Israel passou no seco. E depois que Israel passou, toda a nação de Israel, o faraó e seus soldados vieram atrás, o que aconteceu? O mar caiu por cima deles, morreram todos. Um ser humano consegue fazer um negócio desse, gente? Só Deus com o seu poder. Tudo isso porque um homem tocou com uma vara, um cajado na água e creu, obedecendo a voz de Deus. O que a vara de Abraão simboliza para nós, irmão? Hein? A autoridade de Deus na nossa mão. Dentro da arca tinha 3 elementos. A vara de Arão, a vara de Moisés, né, que depois ficou com Arão. A vara de Moisés, cajado. Tinha uma porção de maná e tinha as leis, as tábuas da lei. Olha que coisa linda. E a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Ou seja, na presença de Deus, nós temos a vara da autoridade, que abriu o Mar Vermelho, que virou uma cobra uma hora lá, para mostrar para os feiticeiros que Deus tinha poder. Aí os feiticeiros falaram, nós também conseguimos. Tum, jogou no chão, virou uma cobra. Aí a cobra da vara de Arão, né, de Moisés, engoliu a cobra dos feiticeiros. Comeu a serpente do inimigo. E aí eles pegaram de novo na serpente, virou uma vara de novo. Você consegue imaginar uma coisa dessa, gente? Coisa poderosa que Deus faz? A autoridade de Deus num coração alinhado com o céu. Gente, é poderoso. Pode fazer coisas extraordinárias. E é isso que nós vemos aqui. Milagres decisivos para que os hebreus, né, os israelitas, saíssem livres e partissem dali do Egito para construir a sua própria história como nação. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Quem crê no Deus dos israelitas? No Deus dos hebreus? No Deus de Abraão, Isaque e Jacó? No Deus de Moisés? Gente, o Deus de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que nós servimos. Então por que às vezes a gente duvida, a gente não acredita, né? Às vezes a gente teme. Se o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus hoje. Pelo contrário, hoje devia ter fatos muito mais miraculosos, poderosos e maravilhosos, porque hoje a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós. Paulo diz lá em Coríntios, se o ministério da sombra, né, que era o ministério de Moisés, da lei, dos profetas, já fez coisas extraordinárias, imagina agora o ministério da graça, do Espírito Santo que habita dentro de nós. Que agora não é sombra, é realidade. O poder de Deus mora dentro de você. Você tem a vara de Arão, que estava na mão de Moisés, depois passou para Arão.
autoridade, você tem o maná que desceu do céu, que é Jesus, que é o pão da vida, que representa a palavra de Deus, e você tem a lei de Deus, que também é a Bíblia. E que deve estar dentro de você todos os dias. Amém? Nós temos que crer nessas coisas sobrenaturais, irmãos. E Deus está fazendo coisas tremendas. Eu creio no sobrenatural de Deus. Você também, irmãos? Que 2022 seja um ano sobrenatural de Deus na sua vida. Que você experimente o sobrenatural de Deus na sua vida no ano que nós estamos adentrando. Que assim como Deus foi com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Te abençoando, te prosperando, multiplicando, que tudo aquilo que tu tocar vai ser abençoado, vai prosperar, vai crescer, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está com você. E você vai ser fiel a Deus, assim como Abraão, Isaque e Jacó, assim como Jó, assim como Moisés, você vai ouvir a voz de Deus, você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e Deus vai fazer. Vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida, irmão. Por que é importante a gente aprender tudo isso? É claro, de maneira rápida, objetiva, né? Nós estamos passando sobre a cronologia, a história bíblica. É uma jornada através da Bíblia. Só nos principais pontos que são mais importantes da gente aprender, relembrar, viver, para que a gente possa crescer na nossa fé. E compreender que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor e semana que vem nós vamos continuar essa jornada. Quem está gostando? Glória a Deus. Amém? Essa é a nossa escola bíblica dominical. Obrigado por vir, não falte, venha sempre. E também esse vídeo sempre vai estar disponível nas nossas redes sociais, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula bendita, pela tua palavra, Pai, que nos ensinou os grandes feitos do Senhor. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Jó, o Deus de Moisés, é o nosso Deus, o povo de Israel, ó Deus, trouxe a semente bendita do Messias, e através do Messias surgiu o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus, da qual nós fazemos parte. Pai, obrigado porque a nossa família, a família de Deus não começou hoje, começou lá atrás, há 3.500 anos atrás, ó Deus. E, ó Deus, nós fazemos parte dessa história, dessa tradição bendita, dessa tradição gloriosa dos filhos de Deus, do povo de Deus, de homens e mulheres totalmente rendidos ao Senhor. Por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, por isso nós queremos ver os grandes feitos do Senhor, assim como o Senhor tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito. Tira a nossa vida, Pai, de todo embaraço, de todo empecilho, de toda incredulidade, de todo medo, de todo estorvo, enfermidade, praga, chaga, doença, mal. Sai no nome de Jesus. Que o teu poder, os milagres, as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus, assim como o Senhor cumpriu as tuas promessas com Abraão, por mais que teve uma aparência de que tardou, não tardou, ó Deus, no momento certo se realizou, se concretizou, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor disse através da tua palavra. Senhor, nós cremos na tua palavra, Senhor, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos se andarmos contigo, experimentaremos o melhor de Deus sobre essa terra. Possamos viver um pedacinho de Canaã na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Possamos viver na terra prometida, Pai, e criarmos uma expectativa ainda maior da nova Canaã celestial, Senhor. Oh Deus, ajuda o teu povo a despertar na fé, a crescer na fé, a acreditar nesse grande Deus que nós servimos. Nós te pedimos essa graça, nos abençoa, derrama a tua glória sobre nós, o teu poder e a tua unção. Nós te pedimos isso de todo o coração, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Vai na graça e na paz do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós, tá bom? Deus abençoe. Beijão no pastor Giovanni. Semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe, tá?